Olá, meus queridos, no e-mail que está vindo aqui, interessantíssimo. Nós vamos acompanhar um caso onde vocês vão entender por que algumas pessoas desenvolvem a síndrome do abandono. Elas criam dependência emocional de alguém por causa do abandono que sofreram. A gente vai entender. Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá André, meu nome é tal, tenho 30 anos de idade. No momento que escrevo esse e-mail, gostaria de contar um pouco da minha história de relacionamento que passei. Vou tentar ser o mais breve possível. Não conseguiu o seu intento de ser breve. Estava em um relacionamento já há 7 anos e meio. Conheci minha ex-esposa no trabalho. Eu trabalhava em uma grande loja de eletrônicos na minha cidade em Goiânia. Atualmente vivo em Londres, na Inglaterra. Na época que eu a conheci, havia perdido a minha avó, com quem fui criado. Afinal, perdi meu pai aos 9 anos de idade, vítima de uma overdose, pelo mesmo ser usuário de drogas e bebidas. Minha mãe era muito festeira, namoradeira. Tive por volta de 6 ou 7 padrastos. Meu Deus, não, gente. Em meio a isso aqui que uma criança está se desenvolvendo. Com o pai morrendo de overdose, a mãe namoradeira. É nesse meio que um ser humano está sendo formado. Minha mãe não era tão presente em minha vida, tanto que nunca havia morado com ela por mais de 2 anos. Enfim, havia perdido a minha avó há menos de 2 anos e estava trabalhando. Minha ex-esposa passava rindo e me dando moral na loja. Na época, era uma pessoa meio tímida, porém muito festeiro e sempre cheio de contatos de garotas que estavam afim de mim. Porém, eu não queria relacionamento no momento. Meus amigos de trabalho me incentivaram a ir até ela e conversar e eu fui. Almoçávamos juntos, conversávamos muito e acabou ela indo dormir na minha casa. Ficamos e no outro dia bloqueei ela do WhatsApp. Na época eu tinha 22 anos e ela 18. Ela não aceitou eu fazer isso e sempre mandava amigas no meu serviço para me fazer ir falar com ela. Porém, eu não ia. Não queria relacionamento. Passado um mês, eu a desbloqueei e no mesmo minuto ela veio atrás e eu cedi e dormimos juntos novamente. Ela chorou muito no dia e a pedi em namoro. Na época, meio que por pena. Começamos a namorar e começaram as dificuldades. Então, na época, meio por pena, porque você acaba projetando, ainda que de maneira inconsciente, o seu abandono nela, ou seja, ela meio que dá uma implorada, entende? E você meio que por pena não quer fazer a ela o que fizeram com você. Então essa pena, na verdade, é uma projeção do seu próprio eu nela, porque você se sentiu abandonado. E aí, então, por pena, você continua com ela. Só que tem um problema aqui, tem um porém. Quando você começa a ficar com alguém, como você cresceu meio que se sentindo abandonado, a chance de você desenvolver uma dependência emocional é enorme. Começamos a namorar e começaram as dificuldades. Ela era uma pessoa difícil. Um dia descobri que ela havia me traído. Brigamos e eu a perdoei. Eu perdoo porque eu não posso perdê-la, porque senão eu vou ser abandonado de novo. E o erro é meu. Tá? Em momento nenhum você está dizendo isso. Mas, meu querido, você com esse histórico, só com isso, eu não estou falando que é. Existe uma possibilidade de, tá? A sua mãe, namoradeira, você tendo 6, 7 padrastos, você ficou no máximo 2 anos com a sua mãe, estava sempre, entendeu? Então, agora você carrega dentro de você, às vezes, não estou dizendo que isso é regra, eu me sinto culpado. A minha mãe sempre me trocava por alguém porque eu não sou suficiente. Então agora ela te trai, você não consegue dar um pé na bunda, porque no fundo a culpa é sua. E aí você precisa tê-la ao seu lado. Perdoei.
Outro dia via mensagem no seu celular, porém nunca terminava, ela não deixava. Ela era muito boa em me convencer. Não é que ela é boa em te convencer, é que você, né, no fundo, não quer ser abandonado. Ela insistiu pra gente se casar, que isso ia parar quando nos casássemos. Nossa, ela tá assumindo, né? Ou seja, eu sou uma piranhinha, mas a piranhice vai embora a hora que a gente casa, como se casamento produzisse milagre. E eu aceitei casar com ela. Por cerca de 2 anos foi tranquilo, porém eu já não ia atrás de procurar nada. Então não sei se ela fazia algo, ou seja, tipo, deixa eu fechar os olhos aqui, né? Não vou nem procurar, porque se eu procurar eu vou achar. Se me traía. Um dia resolvi olhar seu celular e vi que ela havia conversado por ligação por mais de 2 horas com o ex dela. Ou seja, a única vez que resolveu pegar o celular, depois de 2 anos sem olhar nada, já pegou, né, bem? E que até mesmo a atual esposa desse ex dela havia descoberto e ameaçado ela, xingado ela e ameaçado a vir falar comigo. Brigamos muito, ela quebrou o controle da TV, pegou uma faca ameaçando se matar, ameaçando tomar remédios para se matar. Minha mãe teve que entrar no meio esse dia. Não terminamos e após mais algum tempo descobri que ela havia me traído com um rapaz que trabalhava próximo ao serviço dela. Ela me disse que foi apenas beijo e eu não queria mais continuar com ela. Porém, minha cabeça havia virado. Eu não conseguia mais confiar. Me sentia triste e nervoso a todo momento e comecei a atrair também. Não sou um cara feio e me cuido bem, então consigo atrair algumas pessoas também. Porém, cada vez que eu atraía, me sentia mal. Nunca fui uma pessoa assim. Sempre fui um ótimo marido, daqueles que levam café na cama, cozinho muito bem e gostava de fazer comida para ela, limpar a casa, então sempre fiz de tudo. Eu gostava de sair, porém ela era caseira. Só gostava de restaurante, cinema e às vezes um show sertanejo. Agora, o que eu gostava de fazer, nunca fazíamos. Afastei de 90% dos meus amigos. E ela não gostava de nenhum. Porém, continuamos. Ficamos mais uns 3, 4 anos tranquilos, porém eu sempre desconfiando, sempre me sentindo mal. Detalhe que todas as brigas ela nunca estava errada. Sempre eu era o errado, mesmo quando na verdade eu não estava. Um dia eu descobri que ela estava roubando o local onde ela trabalhava. E minha admiração pela mesma caiu muito, muito mesmo. Fora que eu vi também mensagens desse patrão que ela roubou, até mesmo dizendo que a amava. Ah, mas aí também já é demais, não, gente? Porém, nunca disse a ela que via essas mensagens. Após ele descobrir que ela e a amiga estavam o roubando, nunca mais ela retornou para a empresa. Em 2022, resolvemos mudar de país e fomos para Londres. Passamos muitas dificuldades no início, fomos roubados, levamos calotes e muito mais, até que fomos morar numa casa compartilhada com um pessoal que conhecemos no voo, que também eram brasileiros. 2 casais e um amigo deles. Tiveram muitos problemas nessa casa e um dia eu e ela brigamos por motivos de ciúmes meus com o Instagram e ela falou em terminar e juntou muito com uma menina. Conversava o tempo todo com ela. Essa menina então trocou o marido dela pelo amigo dele que morava nessa casa. Nossa, tudo uma beleza, não, gente? Troca o marido pelo amigo do marido que morava também nessa casa. Ai, pelo amor de Deus, olha. Tá tudo virado mesmo, né, gente? São as características das coisas, né? Características das coisas, dos objetos que são transferidos para as relações humanas. Ou seja, superficialidade, descartabilidade, agilidade, o delete, sabe? Ai, deleto você, o que importa é o prazer que eu vou ter aqui com o seu amigo. O amigo deleta o melhor amigo. É uma coisa de doido, não, gente? Que pena. Acabou que essa moça casou com esse amigo dele. Minha ex-esposa mudou muito comigo depois disso. Mudamos de casa e ela muito seca e distante comigo. Até que um dia perguntei para ela se ela estava conversando com alguém e ela disse que sim, que devíamos terminar. Eu não acreditei e pedi para ver as mensagens e ela mostrou. Ela estava falando com aquele rapaz que te falei antes, um ex-namorado dela que estava morando na Europa também,
porém não no mesmo país. Porém, já estavam falando que amavam um ao outro. Estavam falando até mesmo de gravidez, de ter filhos e muito mais. Que doideira, que povo doido, não, gente? Fiquei louco na época. Terminamos numa briga muito grande e ela saiu de casa para a casa de uma amiga de trabalho dela. E eu fiquei muito mal mesmo. Esse muito mal mesmo, muitas vezes é o quê? É o gatilho que te leva lá para a sensação de abandono, por isso que aí dá tudo errado. E aí vai fazer o quê? O que eu já acabei de ver aqui na frente e corri atrás dela. Então, quer dizer, ela mostra uma conversa para você, ela pega o celular, mostra para você, meus cachorros. Ela pega o celular, mostra para você a conversa, certo? Tá lá falando que ama, que quer ficar grávida, que quer ter filho e tal. Você termina com ela vai para casa da amiga, pum! Fico muito mal mesmo, gatilhos. Por isso que eu falei, tem que tomar cuidado. Quem tem esse tipo de histórico pode desenvolver dependência emocional muito séria. André, mas tem como se livrar disso? Claro, terapia, atendimento. Quantos são os casos aqui que eu atendi de pessoas com esse histórico aqui e que hoje não tem mais? Por quê? Porque a gente volta para a história da pessoa, a gente vai racionalizando os processos e a pessoa vai se libertando disso. Ela ressignifica a história dela a partir de agora. Não deixando mais ser dominada pelos acontecimentos passados. Os acontecimentos passados não definem mais as minhas ações hoje. Corri atrás dela, implorei para voltar e depois de mais ou menos 2 ou 3 semanas voltamos e fomos morar juntos novamente. Porém, eu percebia que estava estranho, diferente, distante. Lógico! Após alguns meses juntos, esse rapaz continuava mandando mensagens para ela e chegou a me ligar, falando que ela que ia atrás dele, que ela também estava enganando ele, que tinham conversas sexuais e várias outras coisas. Falou que na época não conseguiu namorar com ela de verdade porque ela não era confiável e que ela não prestava. Enfim, foi complicado. A mulher não presta, mas tem 2 atrás dela. Hein, mulheres? Hein? Fala aí, hein? Crotilde. Hein, Crotilde, você, trabalhadeira, guerreira, boa. Até na reza do terço você vai, né, Crotilde? Uma mulher direita. Tem algum homem atrás de você, Crotilde? Não tem. Agora, dessa daqui, entende? Que o próprio cara tá falando que ela não presta, mas tá louco atrás dela. Tanto tá querendo envenenar o outro para que o outro deixe, porque tem que ser... Então, ela não presta, mas tava falando até de gravidez com ela. Aí, ó. Não, essa daqui, bem, deve ter uma periquita banhada não. Tem uma periquita de ouro com um negocinho de diamante lá no fundo. Ai, que isso. Após alguns dias ela engravidou. Porém, vida de imigrante é muito complicado mesmo. E em Londres o aborto é legalizado e ela abortou. Foi muito triste. De verdade, ainda me sinto mal e arrependido de não ter ido contra essa decisão. Esse rapaz descobriu que ela havia perdido um filho e infernizou nossa vida de uma forma muito grande. Mandou fotos que ela mandava de nudes para ele, mandou as conversas que ela havia tido com ele e várias outras coisas. Até que um dia recebi umas fotos que ela havia feito como para catálogo de garota de programa. Não sei se com esse fim ou não, mas as fotos estavam lá, nítidas. Eu não falei nada com ela, mas estava guardando tudo para mim. Não entendia os motivos daquilo tudo. Não entendia o que eu havia feito de errado. Porém, a vida é mesmo injusta. Meu querido, não é que a vida é injusta, né? É que acontecem coisas na nossa vida que aí acabam desorganizando a gente lá atrás e agora a gente age meio que como reflexo daquelas coisas que aconteceram. Por isso que a gente precisa ressignificar essas coisas, entender, tornar consciente o que até então é inconsciente. Só que não é porque é inconsciente que não está definindo a nossa vida. Até que um dia, por conta de uma postagem em uma rede social, eu explodi. Ela postou alguma coisa como se estivesse solteira, uma coisa boba, mas que para mim foi a gota d'água. E eu estava decidido a terminar. Eu conversei com ela, ela falou que me amava, mas eu a xinguei, falei para ela que ela não valia nada e muitas outras coisas. Fiz a mala dela e falei para ela ir embora.
Detalhe que depois da briga, ela dormiu 2 dias fora de casa e quando ela chegou, eu a mandei ir embora. Ela disse que não iria, porém a obriguei a ir. Depois que ela foi, eu meio que me arrependi. Aí, ó. Ah, mas agora já é palhaçada também, né, meu querido? Por mais que tenha raízes lá do inconsciente, do passado, mas agora já ficou palhaçada, né? Tentei de novo voltar com ela. Porém, ela dizia e disse para alguns amigos meus, inclusive minha mãe, que não me amava e que eu tinha que aceitar e viver minha vida. Eu fiquei mal, entrei numa depressão profunda por alguns dias, emagreci, comecei a fumar, enfim, caí num buraco profundo. Então, aqui, olha só, outra característica. A pessoa que se sente abandonada, ela adora se sentir mal, entendeu? Então, tá vendo? Eu começo a fumar, eu caio num buraco profundo. Por quê? Porque os meus problemas inclusive meus problemas de saúde, as minhas complicações, são uma maneira de eu estar no centro e de eu estar no centro das preocupações de alguém. Nem que seja da minha mãe, da minha tia, de um amigo, de um vizinho. De alguma forma, eu sinto que eu não estou sendo abandonado. Alguém está olhando por mim. Então, assim, esse é o tipo de pessoa que geralmente tem dificuldade para tomar decisão, sempre precisa de uma pessoa para ajudar a tomar decisões, sabe? Em coisas mais simples do dia a dia. Ela ainda continuava falando comigo, me pedia dinheiro, algumas vezes eu até mandei, mas com o passar do tempo, assistindo seus vídeos e de outros também, comecei a entender autoconhecimento. Comecei a pensar, reflexão, racionalização e tentei me dar mais valor e ver que eu não merecia passar por aquilo, que ela não era uma boa pessoa, na verdade era uma pessoa horrível, mas mesmo assim continuava amando ela. Estranho esses sentimentos. Encontrei ela mais 3 vezes após o término, conversamos, pedia para voltar, mas ela realmente não queria mais. E no último dia que a vi, ela ainda me deu um beijo e ainda disse que não deveria ter feito isso. Eu não respondi nada. Após mais algumas semanas, eu resolvi desistir de vez, liguei para ela e falei que não queria mais contato. Ela aparentemente não deu importância, lógico, ela está acostumada que depois você corre atrás dela, e resolvi excluir o número, parar de falar e cortar de vez o contato. E foi a melhor coisa que fiz. Com o passar dos dias, vi que não estava mais sofrendo tanto. Havia voltado a comer direito, trabalhar direito, trabalho escutando seus vídeos e estou melhorando muito a cada dia. Está racionalizando e está se autoconhecendo, se autopercebendo. Hoje vejo que o melhor que poderia acontecer realmente é o fim desse relacionamento. E devo dedicar mais a mim e um dia, quem sabe, encontrar alguém que realmente queira o mesmo que eu e que realmente valha a pena. Enfim, peço desculpas pelo enorme e-mail e torço para o dia que você ler eu esteja melhor do que eu estou hoje. Obrigado pelas dicas e pelo lindo trabalho que você faz ajudando tantas pessoas. Abraços direto de Londres. Muito obrigado, meu querido. Gente, tá vendo que história? E essa história é importante porque eu fui fazendo apontamentos aqui. Então, tem muita gente que vai se reconhecer nesse e-mail aqui. Porque tem muita gente que carrega a síndrome do abandono dentro de si. E aí vai desenvolvendo alguns desses comportamentos que eu fui elucidando aqui. E vejam só, ele assistindo vídeos, tal, não sei o que, tá conseguindo? Tá. Mas para algo mais efetivo, é necessário atendimento online, viu, gente? Então, assim, depende o caso, depende o quanto isso tá enraizado, cristalizado dentro de você, precisa do atendimento online, precisa do atendimento para que a gente possa trabalhar, porque assim, ó, se assistindo um vídeo que nem é a sua história, muitas vezes você já consegue superar, imagine você fazendo atendimento onde eu vou estar, por exemplo, me debruçando sobre a sua história. Eu estou falando isso porque eu quero vender meus atendimentos, porque eu quero que você venha fazer atendimento comigo? Não. Se você vier, lógico, eu agradeço. Lógico, é o meu trabalho. Mas eu estou falando isso se você quiser ir num filósofo clínico da sua cidade,
que você conhece, num psicólogo, vá, porque vai te ajudar. Presta atenção, vai te ajudar. Às vezes a gente gasta tanto dinheiro com tantas coisas e não investe na nossa saúde emocional. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.